Vamos apresentar um trabalho sobre ponteiros. O grupo é composto por Isaac, Gabriel, Marcelo, Maria Antônia e Robson. Quase tudo o que acontece em um computador se passa pela memória RAM. Quando falamos de memória, normalmente falamos da memória RAM. Nessa memória é onde nós carregamos os nossos programas e onde são armazenadas as variáveis. A memória RAM pode ser vista como um enorme vetor de bytes consecutivos. Cada um desses bytes ocupa uma posição bem determinada na memória, que é identificada por um único número que varia entre zero e a totalidade de bytes da memória RAM do computador. Os ponteiros são um mecanismo particularmente flexível de manipulação de dados, pois permitem manipular diretamente dados contidos em endereços específicos de memória. As variáveis serão componentes de um programa nas quais poderá se atribuir um valor. Com o endereço de cada variável, elas podem ser localizadas e distinguidas uma da outra na memória RAM do aparelho que irá executar o programa nas quais elas estão incluídas. Os ponteiros também irão executar a função de variável, porém, em um ponteiro será armazenado o endereço de outra variável, tornando possível mudar o valor atribuído à variável inicial e retomá-lo com a execução dos ponteiros. O operador asterisco irá identificar qual tipo do apontador ao qual se liga e também irá retomar o endereço da variável inicial. Já o operador endereço de, representado pelo i comercial, irá representar a variável ao qual o ponteiro se liga. A declaração de um ponteiro, tendo em vista que é uma variável como outra qualquer, o seu objetivo é armazenar o endereço de outra variável, o qual é, por sua vez, um número. Se uma variável do tipo ponteiro é capaz de armazenar um número, ou seja, o endereço de outra variável, então terá que ocupar algum espaço na memória. Tem por isso de ser declarada como qualquer outra variável. A sintaxe de declaração de um ponteiro é a seguinte: tipo asterisco ptr, em que ptr é o número de variável, é o nome da variável do tipo ponteiro, tipo é o tipo de variável para a qual apontará e asterisco indica que é uma variável do tipo ponteiro. Qual a posição em que for colocado o asterisco, tanto faz. Já a carga inicial dos ponteiros se dá através do operador endereço de i comercial. Tal operador também pode ser utilizado para iniciar uma variável do tipo ponteiro no momento de sua declaração. No entanto, podem existir situações em que declaramos um ponteiro e não queremos que ele aponte para variável alguma. Nesse caso, posso colocá-lo apontando para null. O valor null na linguagem C serve para indicar que o ponteiro não está apontando para um valor na memória. Digamos que o primeiro array de char str1 é igual a gato, cachorro, comida e o segundo array de char str2 é cachorro. Qual é o resultado da função str? Bem, char str1 21 igual a gato, cachorro, comida e char str2 21 é igual a cachorro, o resultado será char 21, resultado igual a str, colocando as duas funções str1, str2. O resultado será array de char cachorro comida. A função str procurou pela primeira ocorrência de str2 em str1 e achou a ocorrência resultando no array de char cachorro comida. Então, se a função não achasse a ocorrência, ela retornaria ao valor null. Alguns dos casos que são mais comuns do null serem usados é para inicializar uma variável de ponteiro quando essa variável de ponteiro ainda não foi atribuída a nenhum endereço de memória válido. Para verificar se há um ponteiro nulo antes de acessar qualquer variável de ponteiro, fazendo isso, podemos realizar o tratamento de erros em código relacionando a ponteiros. Por exemplo, variável de ponteiro de desreferência apenas se não for null. E para passar um ponteiro nulo para um argumento de função, quando não queremos passar nenhum endereço de memória válido. Bom, vamos lá. Meu nome é Robson, sou estudante do curso de Engenharia de Produção Mecânica e vou apresentar a parte do meu trabalho que ficamos com ponteiros e a parte a mim cabível
foi a aritmética dos ponteiros. E eu vou explicar um pouco sobre essa parte, né? O grupo é composto por eu, Isaac e Gabriel, Marcelo e Ana Carolina. E vamos lá. Na aritmética dos ponteiros funciona como se fosse a aritmética normal que temos. No quesito de você poder pegar uma variável e poder atribuir valor a ela, ou seja, incrementar valores a ela. E existem 4 tipos de operações que podemos realizar com essa aritmética, que é o incremento, o decremento, a diferença e a comparação. Sabemos que os ponteiros são números que representam espaços na memória e por isso também podemos realizar operações aritméticas com eles. Um exemplo de operação aritmética é o incremento, mas isso não significa que ele aumentará em bytes a nossa variável, mas aumentará a dimensão do objeto para o qual ela aponta, como acontece com os índices mesmo. Os próprios índices, a gente consegue andar valor por valor em determinada variável, como se fosse uma lista. E o decremento. O decremento segue a mesma lógica do incremento, porém, ao invés de você utilizar o ponteiro avançando, você vai utilizar ele recuando as casas ou os espaços. E os operadores, uma observação, né? Os operadores eles não podem ser calculados. Não, os operadores que não podem ser calculados no ponteiro são os de multiplicação, divisão e o resto de divisão. Creio também por causa da própria multiplicação ser um indicativo para a criação de um ponteiro. O operador de diferença é uma operação que podemos obter com ponteiros e a diferença entre eles. Para elementos do mesmo tipo, é possível saber a quantidade de elementos entre 2 endereços. Por exemplo, ao você calcular a diferença entre a posição de endereço do primeiro caractere pelo endereço do caractere /0 em por exemplo, uma variável de string que recebeu uma variável de string que tem um apontamento de 2 ponteiros. Essa diferença pode indicar o tamanho da variável, pois o operador /0, o caractere /0, ele indica o fim dos nossos espaços de memória, da nossa variável. E a de comparação, você pode comparar 2 ponteiros usando os operadores relacionais, que é o sinal de menos, sinal de mais, maior ou igual, menor ou igual, diferente de. Esses operadores podem fazer uma diferença entre eles, uma comparação, como ocorre no if. Você ter tal ponteiro maior, enquanto ele for menor do que 1, rode tal programa. Isso que dá a comparação entre eles. E é só isso. Muito obrigado. Valeu. Vou começar. Então, falamos sobre vetores e ponteiros, tendo como objetivo facilitar a manipulação de vetores. Irei falar sobre algumas de suas utilidades. Podemos fazer o ponteiro apontar para o início de um vetor V, e esta é a única situação em que o nome do vetor tem sentido sem colchetes. Também podemos usar a sintaxe de vetores com um ponteiro. Assim, se tem P é igual a V, ponto e vírgula, podemos acessar um elemento que está na casa 1 de V, fazendo P1 colchetes, ou seja, ambos P1 colchetes e V1 colchetes acessam a casa de 1 do vetor V. O que mais? Bem, podemos fazer algumas operações com ponteiros. Se temos o seguinte comando, int p, q, n, v, 50 dentro de colchetes, ponto vírgula, float x, vírgula x, não, vírgula y, 20 dentro de colchetes e fecha parênteses, ponto vírgula. Primeiro, quando somamos 1 a um ponteiro para int, ele passa a apontar para o endereço da memória logo após a memória reservada para esse inteiro. Compreende? Agora, se somamos 1 a um ponteiro para float,
ele vai avançar para o endereço após esse float. Por exemplo, se x é igual a e comercial y 3 dentro de colchetes. Então x mais 1 é o endereço de y 4 dentro de colchetes e x mais i, que é o endereço de y 3 mais 1 dentro de colchetes. Também podemos somar e subtrair um inteiro de um ponteiro. Por exemplo, p é igual a e comercial v 22 dentro de colchetes, ponto vírgula, q é igual a e comercial v 30 dentro de colchetes, ponto e vírgula, pp4, ponto e vírgula, q mais, ponto e vírgula, abre parênteses, p mais 2, fecha parênteses, é igual a 3, ponto e vírgula, q é igual a 4, ponto e vírgula. Para isso, temos as respostas como v20 dentro de colchetes por 3 e v31 dentro de colchetes por 4. Terminado de falar sobre essa seção, agora ele fará sobre vetores como um parâmetro de funções. Lidar com vetores é trabalhoso, então um vetor como um parâmetro de funções tem como objetivo facilitar, porque senão o código fica grande e confuso. Antes de mais nada, há detalhes que deve-se saber antes de iniciarmos isso, facilitando o processo. Para caso de um vetor comum, de uma só dimensão, vamos colocar apenas o par de colchetes, após isso o nome da variável e vazio. As funções em si precisam saber qual o tipo de variável e se é um vetor. Então, a sintaxe de uma função que recebe um vetor é retorno, nome da função, abre parênteses, tipo vetor, abre colchetes, fecha colchetes, vírgula, 3 pontos, fecha parênteses. Por exemplo, uma função que recebe um vetor de inteiros e retorna para um inteiro, int, função, abre parênteses, int, números, abre colchetes, fecha parênteses. Uma função sem retorno que recebe um vetor, array de floats, void, função 2, abre parênteses, float decimais, abre colchetes e fecha parênteses. Esse é outro detalhe que vem após invocar uma função e passar o vetor como argumento. Para fazer isso, basta colocar o nome do vetor, não precisa do par de colchetes, nem da dimensão do vetor. Agora, irei falar sobre ponteiros para ponteiros. Um ponteiro para um ponteiro consiste em uma variável que guarda o endereço de outra. Essa outra, por sua vez, guarda o endereço da variável que tem como tipo de dado comum. Um dos principais usos do int *p é a construção da matriz. Um ponto int *p pode apontar para um array de inteiros, vários inteiros em posições contínuas em memória, e um ponteiro para ponteiro pode apontar para um array de ponteiros, cada um deles apontando para um array de inteiros. Repare que com isso consegue fazer uma matriz, um array de arrays, com linhas de tamanho diferentes. Além disso, outro uso comum é para passar ponteiros como referência para a função. Dessa forma, você consegue passar uma estrutura como parâmetro para uma função e ela pode alterar para onde seu ponteiro aponta internamente, como fazendo para outro lugar, porque tem que utilizar a malloc internamente para aumentar o tamanho dela. Bem, então é isso. Já falei sobre todas as seções que fiquei encarregado.